Uma ampla rede de instituições brasileiras está articulada para que os negócios no país sejam mais verdes. A iniciativa se estabeleceu no Rio de Janeiro e vem buscando alternativas para reconhecer o valor monetário de ativos ambientais, como qualidade do ar, água e florestas. O Rio em Foco está no ar. A produção de produtos agrícolas em larga escala exerce muita pressão sobre o meio ambiente, com desmatamento de florestas e margens de rios. Além das leis, há outras medidas para compensar esses impactos, e é sobre elas que eu converso hoje com Maurício Moura Costa, presidente da Bolsa Verde do Rio de Janeiro, a BV Rio, e Leopoldo Ertal, consultor da Federação de Agricultura, Pecuária e Pesca do Rio de Janeiro, a FAERJ. Maurício, o que é a BV Rio e como é que ela funciona? A BV Rio é uma bolsa de valores ambientais. Ela foi criada aqui no Rio com o propósito de buscar mecanismos de mercado para facilitar a implementação de leis e políticas públicas ambientais. Mas diferente do que as pessoas entendem, ela não é do Estado do Rio, na verdade ela agrega outros parceiros. Né? Ela não é do Estado do Rio, apesar do nome, ela tem uma vocação nacional. Ela leva esse nome porque foi criada no Rio, um pouco pela vocação do Rio de Janeiro de juntar meio ambiente com finanças. O Rio de Janeiro precisava ter um ressurgimento em ambas as áreas, e com parceria, inclusive, com o Estado do Rio e a Prefeitura do Rio, que foi concebida esse conceito de uma Bolsa Verde para fomentar políticas públicas ambientais no país como um todo. A ideia que está por trás disso é que existem leis no país, leis ambientais muito modernas, muito bem articuladas, mas a implementação, a aplicação dessas leis é sempre um desafio. A aplicação direta da lei sem alternativas de flexibilidade, elas tornam a lei difícil de ser implementada, com isso gera-se resistência na implementação, enquanto se você tem mecanismos de mercado, flexibilizações, você pode agregar valor, ter uma outra forma de aplicar a lei, trazendo benefícios para as partes envolvidas. Na prática, você pegar, por exemplo, alguém que tem uma reserva ambiental e isso virar ativo, virar uma possibilidade dele negociar para poder compensar, por exemplo, ambientalmente, algum outro dano que ele possa causar, é isso? Basicamente é isso. A gente costuma dizer, que o nosso grande desafio é transformar o que é tradicionalmente visto como um passivo ambiental num ativo ambiental. O meio ambiente vem sendo cada vez mais de interesse das políticas públicas, criam-se então obrigações, e a partir das obrigações as pessoas se sentem com maiores responsabilidades e passivos a serem geridos. Por meio de mecanismos financeiros, a gente tenta mudar essa percepção e transformar o que era um passivo em um ativo, o que era uma dificuldade e às vezes uma oportunidade para a pessoa. Tradicionalmente tem pesado mais para o setor agropecuário os custos da conservação ambiental, quer dizer, embora a sociedade como um todo queira, deseje a conservação das florestas, são nas propriedades rurais que esses fragmentos estão alocados. Então, aquele que já tem um fragmento até nem sofre tanta influência. Agora, aquele que tem que recompor, ele vai estar renunciando de uma área produtiva. Então, quando você muda a lógica de um fragmento ser uma pedra no sapato para ser uma fonte de geração de renda, sem dúvida, eu acho que a gente tem um ganho na questão ambiental muito grande. Mas o Código Florestal, por exemplo, já permite que quem não tem área disponível possa comprar o ativo de quem tem. Como é que isso funciona? O Código prevê que ou você recomponha na sua própria área, ou você arrende numa área de terceiro, você compense numa área que você mesmo tenha, da mesma titularidade, ou você compense através das chamadas cotas de reserva ambiental, as CRAs, quer dizer, você compra os hectares equivalentes que você deveria recompor. Mais ou menos isso. Isso pode ser em nível Brasil, quer dizer, uma propriedade do Rio, comprar esses ativos de uma propriedade de outro estado? Existem duas limitações com relação à localização da área que vai ser compensada. A primeira é o bioma. Você não pode compensar uma área de Mata Atlântica com Pantanal, por exemplo. Com Pantanal, com Cerrado, com floresta amazônica.
A segunda limitação, e essa é uma limitação que é absoluta, você não tem essa possibilidade. A segunda limitação, que é uma limitação relativa a possibilidades que são previstas na lei para que isso possa acontecer, é você compensar em outro estado. Em princípio, você só pode compensar dentro do mesmo estado. Então, se você tem uma área que precisa ser compensada no Rio, você tem que achar uma outra alternativa dentro do estado do Rio de Janeiro. O Rio tem conseguido cumprir suas metas de reflorestamento e trabalhar muito nessa questão de criação de reservas junto aos municípios, né? Tem avançado bastante. Hoje a criação das chamadas RPPNs, né, as Reservas Particulares de Patrimônio Natural, elas têm crescido muito no estado. E o próprio produtor, eu acho que ele tem entendido a necessidade, a importância do fragmento de floresta como um ativo dentro da propriedade, algo que incide sobre a manutenção dos recursos hídricos, que é um tema muito atual. Então, acho que, de um modo geral, a conscientização ela tem feito avançar muito. Quais são as plataformas para compensar as perdas do meio ambiente que existem hoje? Tá. Bom, na BV Rio, a gente trabalha não só com a questão florestal, mas também com problemas ambientais do meio urbano. Então, para além da área de florestas, a gente tem uma plataforma que se dedica a resíduos sólidos, no contexto da Política Nacional de Resíduos Sólidos, para ajudar o processo de logística reversa e reciclagem de resíduos. Isso é uma área que a gente atua em paralelo à questão do Código Florestal. No Código Florestal, a gente tem duas plataformas que visam dar suporte para os dois mecanismos que o Leopoldo mencionou, de compensação. Um proprietário que não tem área suficiente, ele tem basicamente duas possibilidades: recompor na própria propriedade ou compensar fora da propriedade. Fora da propriedade, existem algumas alternativas, e dessas alternativas nós estamos tentando viabilizar duas delas. Uma plataforma dedicada às cotas de reserva ambiental. As cotas de reserva ambiental é quando alguém tem um excedente de reserva de Mata Atlântica. Esse excedente, além do que ele precisa ter por lei, ele certifica aquilo, ele pede a emissão de uma cota junto ao órgão do meio ambiente do Estado, e essa cota, então, ele pode vender para quem não tem. Com isso, aquele produtor que não tem a área suficiente, que não quer reduzir a sua produção, ou que está numa área muito produtiva e não seria o mais eficiente ele reduzir a produção, ele pode compensar com uma cota de uma área de produção, de conservação. Uma área que é mais vocacionada à conservação, que não teria uma vocação à produção, e com isso você fecha as duas situações. Então, essa é a plataforma das CRAs, das cotas de reserva ambiental. Um segundo mecanismo de compensação diz respeito às unidades de conservação. O que ocorre é que você tem, no país afora, e no Rio de Janeiro também, diversas unidades de conservação. Algumas delas são de domínio público. Significa que o Estado estabelece uma área de conservação onde não pode ser, onde os proprietários que lá estão não podem mais usar aquela área. Então, por lei, eles devem ser indenizados, desapropriados e indenizados. E o processo de indenização, de desapropriação e indenização é muito longo. O Estado, muitas vezes, não tem recursos para fazer a desapropriação, então chega a ser uma situação delicada, onde o parque está lá, o proprietário está numa situação precária e aguardando esse procedimento. Considerando essa situação, a lei florestal previu uma forma de compensação para resolver esses dois problemas ao mesmo tempo, os três problemas. Se eu tenho um déficit de reserva ambiental, de reserva legal, preciso compensar minha reserva, eu posso procurar alguém que tem uma propriedade dentro do parque, na fila da desapropriação, eu compro aquela área dele e dou para o Estado. Com isso, o Estado consolida o parque, sem ter que gastar dinheiro, sem ter que fazer indenização. O proprietário, ele recebe o valor que é acordado entre partes, e eu que teria uma reserva ambiental para compensar, quer dizer, uma área aberta para compensar, eu me desonero perante o Estado. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta já. Não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.
No bloco anterior, a gente falava sobre quais são os mecanismos que existem hoje disponibilizados pela BV Rio. Mas como é o processo para o produtor conseguir essa remuneração? O código prevê uma série de procedimentos e distingue entre situações muito diferentes. Você tem produtores, grandes produtores, uma grande distinção, basicamente. Você tem os grandes produtores e os pequenos produtores. Cerca de 90% das propriedades que existem no país, são 5 milhões e meio de propriedades rurais no país, mais de 90% estão nas mãos de pequenos produtores. Pequenos produtores significam aqueles de agricultura familiar ou de propriedades até 4 módulos fiscais. Esses produtores, eles estão sujeitos a regras um pouco diferentes dos grandes produtores. Os grandes produtores, esses cerca de 10% das propriedades, representam talvez 80% da área. Então, são realidades muito diferentes, que têm tratamentos muito diferentes. Para o grande produtor, nós falamos em linhas gerais como é que funciona. Eu tenho um déficit, eu tenho que compensar aquele déficit. Claramente, eu não posso cortar uma área para fazer compensação, quer dizer, esse mecanismo da compensação é um mecanismo para você conseguir resolver situações consolidadas, ou seja, situações que já existiam até 2008. A partir de 2008, você não pode mais cortar árvores na sua propriedade para converter a área e depois ir compensar. Você tem que manter primeiro a sua reserva legal e, a partir daí, você pode manejar o que você tem de área disponível. O pequeno proprietário tem algumas facilidades. Quer dizer, basicamente, se ele não tem a reserva legal disponível, ele não precisa recompor. Se ele tem alguma coisa, ele pode vender CRAs, cotas, em cima do que ele tem. Então, diferentemente de um grande proprietário, onde ele tem aquela reserva legal dele, a partir daí, se ele tem mais reserva do que a lei pede, ele pode vender cotas sobre esse excedente. E como é que ele sabe isso? Porque o que eu imagino é que a informação é muito mais complicada de ser disseminada entre os pequenos produtores, que é a maioria no estado do Rio, né? FAERJ, por exemplo, quando a gente vai para o interior, fazendo palestras e oficinas, a gente até procura incentivar que o sindicato rural, ele promova, às vezes, esse intercâmbio entre aquele produtor que tem déficit e aquele que tem excesso, justamente para tentar formar um banco, digamos assim, de negociação, como, por exemplo, o arrendamento. Mas isso está claro? No caso da Bolsa, no caso das cotas de reserva ambiental, as CRAs, eu acho que o grande êxito da BV Rio foi justamente criar essa plataforma que permite que você lance esse excedente e quem quer saiba através da plataforma que está havendo uma oferta. Mas para o produtor rural, é fácil ele saber, por exemplo, que ele tem excesso, tá claro na legislação e na aplicação dela, por exemplo, que ele consegue calcular isso com tranquilidade? Ou o cadastro ambiental rural é um passo para isso? É um passo. Não vou dizer que é tranquilidade, mas assim, é relativamente fácil. Assim, geralmente o produtor já sabe, né? Quer dizer, 20% é 1/5 da propriedade. No estado do Rio, a grande maioria dos produtores não tem as chamadas APPs, as áreas de preservação permanente ciliares, quer dizer, as de beira de rio. Então, aquele produtor que já tem perto de 20% de mata e ainda vai ter que recompor as suas APPs, ele sabe que facilmente ele vai ultrapassar os 20% e aí sim vai ter um excesso para comercializar. Aquele que fizer o georreferenciamento, que é questão de lei fundiária, aí ele vai saber com exatidão. Levar a informação para o produtor é um dos grandes desafios. São muitos produtores espalhados, quer dizer, pelo Estado como um todo, pelo país como um todo, e essa informação é fundamental. E o trabalho dos sindicatos rurais, das associações de produtores, da federação dos produtores rurais é essencial. Mas uma dúvida que surge é a seguinte: é tão complicado quanto levar também para os empresários, que eu entendo que dar valor a esses ativos ambientais também é novo para o mundo empresarial, né? É um conceito novo, mas a gente acredita que as boas ideias elas se difundem rapidamente. Não é difícil levar, quando você tem o produtor rural, o empresário, quando ele tem algo que possa se tornar num ativo, numa receita, é uma informação agradável. Uma informação menos agradável é quando você tem que regularizar uma situação. Quer dizer, não vamos nos iludir, quer dizer, os proprietários que têm que recompor uma mata ciliar, uma APP, eles sabem que eles vão ter que se engajar em processos que podem custar dinheiro.
é fundamental que o sistema financeiro, que o Banco do Brasil e o sistema financeiro em geral, preveja alternativas para isso. Agora, além da informação em si, tem a mobilização para o proprietário fazer o CAR, que você mencionou. O CAR é uma ferramenta fantástica que está criada na lei. Nós vamos sair de uma situação antiquada, onde os cadastros todos eram feitos em papel, com detalhamento. Você encontra hoje ainda no Brasil certidões, matrículas imobiliárias dizendo que o seu imóvel começa no Riacho, anda 300 metros até encontrar uma figueira, vai até a porteira do vizinho, etc. Que são situações completamente anacrônicas. Já foi feito, né, um grande trabalho pelo INCRA, inclusive, que exige o detalhamento dos imóveis, mas o CAR ele visa fazer isso na tela do computador, com mapas georreferenciados de satélite, e a partir daí o país vai poder ver o que existe no país, que hoje em dia é uma grande incógnita. E é preciso mobilizar 5 milhões e meio de pessoas. Com certeza. Não, o país, a verdade é essa, né? Existe um caos fundiário no país, né? Se a gente for ver a área efetiva produtiva e de florestas, até no interior das mesmas propriedades, e comparar isso com os registros de imóveis, a gente vai ver que são da áreas completamente diferentes, né? E só voltando um pouquinho que a gente falou no primeiro bloco, no estado do Rio, por exemplo, eu acredito que tenha havido a expansão da Mata Atlântica em função do que ele comentou, de áreas que hoje nem se prestam mais à produção agropecuária pela inviabilidade mesmo. Quer dizer, a gente vem de um passado de café, né, da cafeicultura, e que o café ele ocupava quase todas as áreas da propriedade, aquelas áreas que a gente chama de grotões, né, aqueles vales bem encaixados. Quer dizer, hoje, para a agricultura mais mecanizada, que tem que ser mais dinâmica, com menos mão de obra, com a mão de obra mais cara, aquelas áreas elas naturalmente se tornam imprestáveis à produção e acaba ocorrendo ali até a sucessão ecológica natural, né, a expansão da floresta nessas áreas. E aí, tendo excedente, eu acho que casa direitinho com a proposta da A questão é ter uma plataforma que mostre esses dois, o que tem de Exato. falta e de excedente para você conseguir chegar a um termo, né? Não, e a questão da cultura, acho que da multa, de multar, de penalizar, criou um certo temor no produtor. Então, às vezes, ele tem um pouco de ressalva em lançar aquela área como um excedente, e está declarando, às vezes, uma coisa que às vezes ele tem medo de depois ser desapropriado, ser transformado num parque. Então, às vezes, ele prefere Ele ainda tem uma... A gente pode continuar conversando sobre isso no próximo bloco. A gente volta já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. No bloco anterior, eu cortei vocês no meio da fala, e você queria complementar o que o Leopoldo estava falando. O Leopoldo estava falando das áreas de agricultura que estão voltando a ter a recuperação da floresta amazônica. O Rio de Janeiro tem uma situação muito peculiar, ela tem muita região serrana e tem também muita região de pasto. Então você vê indo para o norte do estado, aquelas regiões de pasto muitas vezes ainda degradadas. Essa região como um todo, ela tem alternativa de, se essas cotas podem valer mais dinheiro, de você ter ali uma recuperação e criar cotas naquelas áreas, ser um fomentador da recomposição da mata. Uhum. E, ao mesmo tempo, a região serrana, onde teve, né, toda a cultura do café no passado, são áreas que hoje você vê aquela serra sem cobertura de floresta, aquilo tudo tem uma propensão de voltar a ser uma área florestada. E essa preservação também é fundamental para evitar os desastres naturais que a gente vê se intensificando ao longo desses anos. Né? Uma coisa que o produtor rural também ele espera, acho que com muita, digamos assim, com muito anseio, é a questão, por exemplo, do pagamento por serviços ambientais. Quer dizer, eu acho que quando os custos da conservação na área rural forem diluídos com a sociedade como um todo, a população urbana, como, por exemplo, através do pagamento embutido na água, que hoje a gente vive um estresse hídrico muito grande, certamente muito produtor vai estar muito mais propenso a recompor as suas matas ciliares em torno de nascente, matas de cabeceira, enfim, visando a proteção de recursos hídricos, se receber um incentivo econômico
para isso. Agora, tem um tema muito interessante que é justamente o que deve ter inspirado a criação da BV Rio, que era o mercado de créditos de carbono. A gente vê muitos anúncios de empresas falando sobre a compensação ambiental e os créditos de carbono já estão sendo exigidos em uma série de grandes empreendimentos. E a proposta de criação desse mercado foi lançada na Eco 92, que aconteceu no Rio. Em 97, no Japão, eles assinaram, né, o Brasil assinou também o protocolo de Kyoto. Mas, por esse acordo, os países deveriam assumir compromissos rígidos, né, para reduzir as emissões de gases de efeito estufa, mas esse acordo ainda está numa área nebulosa. Como é que está o acordo hoje e qual a possibilidade da gente cumprir essas metas que foram definidas ali? O nosso passado, inclusive, sempre foi do mercado de carbono. Nós antes de criarmos a BV Rio, tínhamos uma atuação de longos anos no mercado de carbono e acompanhamos todo esse processo. O mercado de carbono, ele até hoje fala-se todo mundo, aí eu entendi, né? Estamos falando de cotas ambientais, como é que é? Não, crédito de carbono, tá, claro. E até hoje pergunta-se muito, procuram a BV Rio muito por causa do carbono, que é um mercado que hoje ainda não existe, paradoxalmente, né? Ele teve um grande sucesso a partir da Convenção do Clima no Rio, em 92, o Protocolo de Kyoto, em 97, que foi ratificado só em 2005, foi um processo de discussão política internacional muito longo. Foram estabelecidas algumas metas para os países industrializados, os países em desenvolvimento, como Brasil, China, Índia e todos os outros países que não fazem parte, basicamente, da Europa. Estados Unidos não ratificou Kyoto, né, mas acabou sendo fundamentalmente a Europa. O mercado se desenvolveu bastante ao longo desses anos, até o ano de 2012, que era a data da revisão das regras. Não se chegou a um bom acordo em 2012, não se renovou, e com isso os projetos de carbono que a gente conhecia no Brasil, de modo geral, acabaram não tendo uma sequência. Então aí estão mal parados, o crédito de carbono, que chegou a ter um valor importante, quase 20 euros, 18 euros no seu ápice, hoje vale alguns centavos. Muito impactado também pela crise econômica na Europa, né? Sem dúvida, sem dúvida. A crise econômica, quando a gente vai falando de meio ambiente, quando o mundo está rico, como estava na década passada, era mais fácil você pensar no meio ambiente. Quando você tem uma grande crise, as pessoas começam a tratar, vamos reorganizar as prioridades. Mas antes a gente tem que alimentar, antes a gente tem que crescer. Crescimento, desemprego, que são preocupações imediatas que são mais respondidas do ponto de vista político. E isso abala muito a negociação internacional. Então, por conta de todas essas questões, inclusive, sem dúvida nenhuma, a crise econômica que precedeu essas discussões, não houve um bom acordo para continuar o mercado de carbono. Então, o mercado, apesar da grande fama, todo mundo reconhece, todo mundo sabe, um pouco mais, um pouco menos, mas sabe o que é, o mercado hoje está muito deprimido. E agora a gente está começando a rever, porque o clima não foi embora, o problema climático continua. Né? Isso tem que ser resolvido. E a grande tendência, na verdade, é que a população dos países mais pobres, ela melhore as suas condições de vida, aumente a sua renda, entre num circuito de mercado consumidor e, consequentemente, aumente as emissões de dióxido de carbono e outros gases. Né? Todas as projeções não são só de crescimento da população total como um todo, mas de toda a ascensão das camadas mais pobres para... Nesse ponto, que é interessante é que no primeiro momento se falava muito que os países em desenvolvimento estariam liberados de certos compromissos ambientais. E hoje já se fala que com a inovação, com uma série de mecanismos que a gente já tem, talvez esses países possam ser a grande ponto de convergência. Quer dizer, eles possam absorver isso enquanto estão crescendo e não fiquem atrás, tendo que compensar depois. Né? Na época se imaginou que os países assim, de economia avançada, por eles terem se industrializado mais cedo, tinham uma dívida maior com a questão climática, né? Mas as consequências são para todo mundo. Exatamente, né? As consequências elas são globais, ou é global, né? Esse é um debate interessante, as responsabilidades diferenciadas, que é o jargão que se usa nesse debate. O que acontece é que a pressão para que os grandes países em desenvolvimento, os BRICS, no final das contas, Brasil e China, assumam metas, foi um dos elementos que dificultou
um acordo. E o que acontece hoje, na realidade, essa pressão que o Herval falou, tem toda a razão, a pressão do o mundo desenvolvido, em desenvolvimento se desenvolver, isso vai pressionar muito mais as emissões. Ao mesmo tempo, a gente precisa evoluir de um mundo que é completamente dependente de uma matriz rica em carbono, né, baseada no petróleo, com novas tecnologias, como você mencionou, tecnologias mais limpas. Para isso, é preciso um incentivo que hoje se discute uma nova forma de você modelar isso através de um preço do carbono evitado. Esse preço possa entrar em engenharias financeiras, no sistema financeiro, em todo o incentivo, ao invés de incentivar o desenvolvimento da economia e de empregos para uma redução do IPI, botando mais carro na rua, você incentivar isso através de um chamado um Green New Deal, quer dizer, uma política macroeconômica voltada para uma economia de baixo carbono. Se desenvolver a indústria, uma indústria menos emitente. O próprio consumidor, acho também, mudar os seus hábitos e dar preferência para um produto que comprovadamente tem uma cadeia produtiva mais limpa, né, mais sustentável. Agora, uma coisa que ficou muito óbvia na Rio+20 foi que não dá para esperar que os países que estão lá vivendo suas crises, tendo que resolver seus problemas, os grandes países sejam a plataforma da mudança. Quer dizer, os em desenvolvimento podem ter um papel e a sociedade tem um papel muito importante nesse processo. Como é que a gente, a partir desses mecanismos que já existem no Estado e no país, pode se tornar um exemplo ou pelo menos começar a praticar isso no país? Eu tenho, quer dizer, existem coisas importantes a serem feitas ainda, coisas novas e que estão sendo discutidas, a Convenção do Clima, as reuniões, que vai ter uma agora no final do ano no Peru, terá outra no ano que vem em Paris. Espera-se daí um direcionamento para uma nova orientação na política do clima. Agora, internamente, a gente já tem uma série de coisas. No âmbito da nossa maior fonte de emissões, tradicionalmente foi o uso do solo e desmatamento, que está numa descendência muito grande. O Brasil fez um trabalho muito bom ao longo dos últimos 10 anos. No combate ao desmatamento. No combate ao desmatamento, né? Falado internacionalmente em todos os fóruns de discussão, é reconhecido que o Brasil fez um excelente dever de casa e isso tem que ser reconhecido numa negociação. Também, quer dizer, a gente faz um esforço, mas ele tem que ser reconhecido. Uma outra questão importante é tecnologias da agricultura para uma agricultura de menor impacto de carbono. Então, tem a chamada agricultura do ABC, né, a agricultura de baixo carbono, com linhas de financiamento específicas, para você alterar algumas práticas, incentivar boas práticas na agricultura, práticas muito menos emitentes de gás carbônico. Para que as pessoas corram atrás, os produtores rurais conheçam melhor quais são esses mecanismos e também para a população em geral, os empresários conhecerem esse trabalho da BV Rio. Qual é o site de vocês? www.bvrio.org. Qual é o site, Leopoldo? www.sistemafaerj.com.br. Então, infelizmente, nosso programa chegou ao fim. A gente tinha mais pelo menos uns 2 blocos para continuar conversando. Obrigada, doutor Maurício. Obrigada, doutor Leopoldo. E obrigada a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco quer saber a sua opinião. Por isso, escreve para a gente. Tem algum assunto que você queira ver discutido aqui? Envie sua sugestão para o e-mail forumdesenvolvimento@lerj.rj.gov.br. E se você gostou desse programa, pode assisti-lo novamente no site www.rioinfoco.rj.gov.br ou pelo www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.